Ele é um dos grandes nomes do rádio do interior de São Paulo. Ele é um fenômeno da comunicação, principalmente na região de Campinas. E hoje eu tenho o prazer de bater um papo com o radialista, com o comunicador Antônio Carlos Tedeschi. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite, Tedeschi. Oi, Adriana, como vai? Tudo bem? Prazer muito grande e um orgulho poder estar participando do seu programa, do seu site, né, e poder contar um pouco da minha história, da minha carreira, que nós encerramos em 2015, né? E que depois desse tempo todo aí nos deixa uma saudade muito grande. E é uma alegria, como eu disse, poder estar participando com você, conversando com você nesse momento. O Tedeschi, você promete me contar a sua história? Isso é uma coisa que eu fiz ao longo da minha carreira, contando histórias, né? A Emoção Maior da Rádio, que foi um quadro, um ícone do programa, uma marca do nosso programa ao longo da minha carreira. Tá, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, você Sim, nasceu no interior de São Paulo, se eu não me engano, na capital do bordado, é isso mesmo? exatamente. Na época, capital do bordado e Cidade Pomar, né? Eram os dois nomes que por onde a cidade era conhecida e de lá foi onde começou tudo, né? Lá que eu comecei a conhecer o rádio, a viver o rádio, a ouvir os grandes nomes do rádio naquela época, década de 60 ainda. Tudo isso começou em São Pedro. Tá aí na cidade de São Pedro. Então era isso que eu ia perguntar. Como é que surgiu o rádio na sua vida? Você sempre foi um curioso em acompanhar o rádio. Como é que surgiu o rádio na sua vida, Tedeschi? Então, surgiu justamente na escuta, né? Eu aprendi a gostar do rádio ouvindo os grandes nomes da época, Enzo de Almeida Passos, Luiz Aguiar, né, que tinha pela Rádio Bandeirantes na época, Os Brotos Comandam. E daí para frente eu comecei a ouvir, além das emissoras de São Paulo, as rádios da vizinha Piracicaba, e foi por aí realmente que tem uma paixão que vem de infância praticamente, começando lá em São Pedro. Legal. E você começou no rádio popular ou começou no rádio esportivo? Como é que foi? Na verdade, eu comecei em Piracicaba na Rádio Voz Agrícola do Brasil na época, depois mudou para a Voz de Piracicaba, depois para a Rádio Alvorada. E eu comecei na redação, no departamento de esporte. Eu preparava as laudas dos programas de esporte da emissora na época. E é interessante que eu ficava o tempo todo na rádio, o dia todo na rádio. Nos intervalos, para descansar um pouco da redação, eu descia para a parte técnica. E aí começou a bater, né? O desejo de fazer, de mexer também naqueles botões. E eu tinha, interessante, dois amigos que já vinham de São Pedro comigo e trabalhavam na rádio, dois irmãos. Um, o falecido já, Jaime Luiz, que estava iniciando numa carreira brilhante pela IPTV, já com um convite para ir para a Rádio Globo, para a TV Globo em São Paulo, e eu tinha esses dois colegas de São Pedro lá. E os dois, com a força dos dois, eu acabei sendo registrado, me tornando um funcionário da rádio, e ali comecei como operador. Então, fazia redação esportiva, ou era também o sonoplasta, e depois surgiu a oportunidade do plantão. O microfone foi quando acendeu uma luzinha na minha frente a primeira vez, eu falei, nossa, eu quero minha mãe, né? Eu fazia um plantão esportivo no jogo do Palmeiras com o 15 de Piracicaba. De lá para frente, eu tive um apoio muito grande, uma força de um jornalista famoso, Garcia Neto, que tinha uma experiência vivida em São Paulo também e que era o meu chefe naquele momento. Dali, ele mudou-se para a difusora, com a difusora foi toda a equipe, ele me levou junto, e aí surgiu, além da redação, do esporte, da técnica de som, a possibilidade de eu fazer meu primeiro programa de rádio. Começou em 1970 na Rádio Difusora, na época PRD6. Legal, legal. Estamos conversando com o Antônio Carlos Tedeschi, um grande nome da comunicação, sem dúvida nenhuma. Hoje você mora em Campinas, não é? Você mora em Campinas desde o final dos anos 70, 1978. 78 foi quando eu recebi o convite para vir para a cidade de Campinas. Minha família estava aqui já. Meu pai tinha uma propriedade aqui, tinha um restaurante. Eu tinha um filho pequeno na época e a gente acabou vindo para cá. Eu entrei na Rádio Cultura, né? Hoje é Globo, CBN Globo.
e foi o começo de tudo em Campinas, de onde eu vim para... Acabei fazendo a minha vida, né? Toda a minha carreira aqui na cidade de Campinas. Agora, você trabalhou também na TV Record em São Paulo, na época ali na Miruna, no aeroporto, nos finais de semana, é isso mesmo, Tedeschi? Veja bem, na verdade, eu tive 2 passagens pela Record. No começo dos anos 70, eu ia para São Paulo todo fim de semana para fazer o Desafio ao Galo, ali acho que é Barra Água Funda, no Campo do Nacional, ali na Marginal Tietê. Isso, Barra Funda, exatamente, Campo do Nacional. Aí, à tarde, depois do almoço, eu já ia para a TV Record, na época, na Miruna ainda, Miruna 713, onde tinha o showball, que era aquele futebol onde jogavam, na época, Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, jogadores do Santos. E à noite, nessa mesma época, tinha o futebol ao vivo, aos domingos à noite, 9 da noite, no Morumbi. Todo domingo tinha o jogo da televisão. Então, você veja, o domingo era todo em São Paulo, né? De manhã, Desafio ao Galo, depois showball, e à noite a Rádio Novo Mundo. Pela Rádio Novo Mundo, eu era repórter na transmissão dos jogos de futebol. E ainda falando em futebol, você trabalhou aí na TV Record, mas na Rádio Record você também trabalhou na equipe esportiva do Oswaldo Maciel. Exatamente. Eu falei da primeira passagem pela Record, Isso. E depois, em 86, o Oswaldo Maciel montou uma equipe de futebol, era a volta do futebol na Rádio Record. E eu tenho um grande padrinho, uma pessoa que eu admiro muito e respeito, tem um carinho muito grande, que é o Sérgio Cunha, que foi meu gerente em Piracicaba no começo da carreira, e ele estava nessa parceria juntamente com o Loureiro Júnior, com o Oswaldo Maciel, o Reinaldo Costa, promovendo a volta do futebol na Record. Aí veio essa segunda oportunidade. Eu estava em Campinas, como correspondente de Guarani e Ponte Preta, mas, ao mesmo tempo, sendo escalado, né? Pelo Escatamar, que é uma outra figura que eu tenho o maior respeito, né? Um profundo conhecedor do rádio esportivo. E eu, em escala, eu fazia alguns jogos por todo o interior de São Paulo, acompanhando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. E eu fiquei até a vinda do Osmar. Quando o Osmar veio 3 anos depois, no vencimento do contrato do Maciel, o Osmar até insistiu para que eu continuasse, para que eu ficasse na equipe, mas eu estava, Adriano, nessa ocasião, além do meu programa de segunda a sexta-feira pela Rádio Central já, programa de variedades, fazendo futebol, e veio a possibilidade de eu começar a fazer shows pelos bairros, pela periferia de Campinas. E estava lucrando mais, estava sendo mais interessante, mais viável, financeiramente falando, do que o futebol na Record. Porque na Record, o grande lance, né, o grande objetivo meu era me tornar conhecido lá na diretoria da Record para fazer o que eu sempre gostei de fazer, que era um programa de estúdio. Foi ali que eu conheci o Zé Berti, eu conheci o Chico Paes de Barros, e foi ali também que eu vi que a barra ia ser muito difícil, porque tinham grandes nomes do rádio parados em São Paulo, e não era eu que ia ter essa oportunidade. Mas valeu pela experiência, me deu um grande nome, uma projeção muito grande o esporte da Record também. Eu costumo dizer que eu sou privilegiado, sabe? Eu tive essa passagem também na Rádio Record, e que eu sou muito grato àqueles que me ajudaram e me incentivaram a aceitar o convite. E ficou lá nessa equipe do Oswaldo Maciel por volta de uns 3 anos, é mais ou menos isso? Na Record? Isso. Na Record foi de 86, 87, 3 anos. 3 anos. Foram 3 anos, teve uma Copa do Mundo, inclusive, né? Legal. Que eu participei diretamente. E você revela o clube do coração, seu time do coração, Tedeschi? Não tenho que errar, né? Eu acho que é o mesmo do seu, viu? Sou corintiano, sou corintiano de berço. Tamo junto, é isso aí. Tamo junto. Você somos sofredores. É verdade. Você tem um arquivo fotográfico muito grande, não é? Quem te acompanha nas redes sociais consegue observar fotos marcantes da sua carreira, ao lado de grandes nomes. Tem alguma foto, assim, em especial desse seu arquivo, Tedeschi? Veja bem, os grandes momentos, né, do meu trabalho registrado em fotografias
foi justamente no início da carreira. Hoje não tinha essa praticidade, né? Facilidade de você ter um celular na mão e fazer as fotos. Se você não tivesse um amigo, um jornalista, fotógrafo por perto, passava em branco esse momento. E eu tive uma sorte muito grande, porque o Roberto Carlos, por exemplo, o Roberto, o Roberto é uma história mais antiga ainda. Meu pai foi garçom a vida toda dele. E na época do Jovem Guarda, em 65, 66, o Roberto cavava o Jovem Guarda em São Paulo e ele vinha direto para a Água de São Pedro. Ele se hospedava ali no grande hotel Água de São Pedro, que é o Hotel Senac, hoje é um hotel escola. E meu pai era garçom. Então era complicado, porque o Roberto ele vinha, assim que terminava o programa em São Paulo, ele vinha para a Água de São Pedro e vinha junto com o Dedé, que está na banda do Roberto até hoje, na orquestra até hoje, a Vanderleia, a Martinha, outros nomes. Vinham, o Roberto ficava de 3 a 4 dias, do domingo até a quinta-feira, e ele, dali, do grande hotel, ele saía para pescarias, na região de Barra Bonita, Pirassununga. Ele tinha um landau na época, marrom, e tinha um outro azul, né? Marrom, hein? Veja bem, marrom. E aí eu conheci o Roberto, porque ele ia muita excursão para frente do grande hotel, porque o Roberto era, naquela época, era um terror, né? E as pessoas se aglomeravam na frente do grande hotel para vê-lo, para tentar pelo menos um oizinho, um tchauzinho e tal. E ele saía pelos fundos, ele saía pela cozinha do hotel. E ali eu ficava com meu pai. Pô, é interessante, apenas uma curiosidade, o Roberto na época usava aquela camisa ainda, com um botãozinho no pescoço, assim, tal, e redinha, essas redinhas que você em laranja, que você carrega laranja, maçã, frutas, tal, o cabelo era liso totalmente, então ele usava aquelas redinhas. E ele se divertia quando chegava da pesca, às vezes com 4, 5, meia dúzia de lambaris, e pedia para fazer para a janta. Quer dizer, e depois ele teve uma chácara, um rancho em Piracicaba, aí que foi o meu contato mais próximo, né? E depois de alguns anos, que já era começo dos anos 70, ele vinha com a Alice, com o Segundinho e com a Ana Paula. O Segundinho era bebê, a Ana Paula também uma criança ainda. E o Roberto ficava muito tempo ali, e ali ele me recebia. Foi uma outra sorte que eu tive, muito grande, porque eu nunca procurei, nunca fiquei em cima do Roberto para conseguir um furo ou uma entrevista qualquer. Era apenas uma visita cordial. Ele foi com a minha cara e ali eu fiz muitas fotos. E essas fotos que eu tenho, que você viu nas redes sociais, foram tiradas por fotógrafos, né? Quer dizer, como eu disse, né? Totalmente diferente de hoje. Eu tinha alguém do meu lado que estava para fotografar. E assim como o Roberto, foram outros nomes, sabe, Adriano? Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Luciano e tantos outros nomes que têm história. Vai longe. Vai longe, vai longe. Agora, tem uma história com o Roberto Carlos de um carnaval em Piracicaba? Não teve uma história? Sim. Tem uma história. Eu, felizmente, tenho uma participação também nessa história, porque eu fui para o hotel, era um sábado à tarde, e o Roberto tinha um triciclo, que está na capa de um dos long plays dele, um álbum do Roberto que se abre o LP, tem um triciclo e tal. E ele me viu e falou: Tedeschi, sobe lá no apartamento que eu já vou subir, preciso falar com você. E subi, a Nice me atendeu, me recebeu, pediu para entrar. Logo ele chegou e falou que ele tinha ouvido um comentário do Carnaval de Piracicaba, era muito bom, era muito famoso, e que ele tinha o desejo de vir com uma equipe dele, de convidados, uma caravana de umas 30, 40 pessoas, mais ou menos. Qual clube que eu sugeria para que ele pudesse participar e curtir o Carnaval naquele ano em Piracicaba? Imediatamente, eu mais um colega, que hoje é um empresário bem sucedido em Peruíbe, o Narciso Tadeu Rossi, que era a mãe do Tarcísio, a mãe do Narciso, que atendia o Roberto como uma guru. Ela fazia a bênção, benzia o Roberto, benzia o Segundinho, devido ao problema que ele tinha, você sabe, de nascença. Então, nós voltamos para Piracicaba na época e procuramos pelo diretor do Clube Coronel Barbosa e falamos: olha, o Roberto está interessado e a gente sugeriu que o seu clube possa recebê-lo no Carnaval.
Até porque era a única opção de momento, Adriano, que o Clube Coronel Barbosa era um clube já, não diria que é mais elitizado, mas um clube mais adulto, recebia pessoas mais... E os outros clubes eram a juventude. Aí, na mesma hora, esse diretor, doutor Mário Terra, já é falecido, infelizmente, uma pessoa que eu tinha um respeito, um carinho grande. Levamos os 30 convites, mais ou menos, no mesmo dia, na mesma hora, voltamos lá para o hotel, e o Roberto nos recebeu mais uma vez, e o Mário Terra entregou os 30 convites para que ele pudesse participar todas as noites do Carnaval. O Roberto contou um a um dos convites, então perguntou quanto era. Nessa hora, eu fiquei super preocupado que o Mário Terra fosse falar, é tanto, pô. Isso não é nada, é uma cortesia, é uma honra, é um prazer receber o rei, não é? No nosso clube. E foi o que aconteceu. O Roberto insistiu, inclusive, em pagar. Não, vê quanto que é, por favor, tal. Não, tá certo. Vamos aguardar, veja o que você precisa com relação à segurança, tal. Te aguardamos lá. Aí surgiu uma outra pessoa, que era o diretor de turismo na época, e fez o convite para que o Roberto entregasse o troféu para a escola campeã no Carnaval. E aí o Corpo de Bombeiros buscou o Roberto, o Ed Carlos estava junto na época, o Ed vinha direto para Águas, hoje é um grande amigo que eu tenho, o Ed com o seu restaurante lá em São Paulo, de vez em quando eu vou para comer lá, o Ed Carnes, né? Isso. E aí o Roberto foi no Corpo de Bombeiros, foi até a praça, entregou o troféu para a escola de samba Zum Zum, que foi a campeã do Carnaval naquela época, e foi a primeira vez que eu fiz eu não sei como é que é chamado isso de você fazer uma ligação, eu com o microfone, tinha um outro locutor na praça onde o Roberto estava, e a gente fez um bate-papo no ar. Quer dizer, eu, o Ari Pedroso, na época, um radialista famoso, já falecido também, e coloquei a Alice no clube, que já estava no clube, para falar com o Roberto lá no palanque. Né? E ela falou, meu amor, venha para cá, venha logo, tal. Aqui está Cindy Gavião, que era a música do momento, Ninguém Tasca, né? E o Roberto, depois o Roberto esteve lá e foi uma noite realmente inesquecível, 5 horas da manhã, saímos, eu estava junto com ele, passamos uma sorveteria ali, a Paulo Iber, na época, o Roberto foi tomar um sorvete 5 horas da manhã. O que eu falei, Adriano, é uma história e são momentos que a gente não esquece nunca. E essa foi a passagem do Roberto. Ele acabou ficando por muito tempo com esse rancho na beira do rio, ali em Artemis, que é um distrito entre Piracicaba e Águas de São Pedro. Legal, legal. Tá aí, as histórias de Antônio Carlos Tedeschi. Ô Tedeschi, recapitulando então, não é? Começando até ali pela emissora em Piracicaba, que você citou, é a Voz Agrícola do Brasil. Foi a primeira, é isso? Foi a primeira. Não, a primeira rádio de Piracicaba é a difusora. Ah, então peraí. Mas a minha rádio, sim. A que eu trabalhei foi... Isso, eu quero saber por quais emissoras de rádio você trabalhou. Bem, em Piracicaba eu fiz todas as emissoras. Trabalhei nas 3, né? Na época era a Voz de Piracicaba, a Voz Agrícola. A difusora foi a segunda emissora que eu trabalhei lá. Eu trabalhei por 3 oportunidades. Eu voltei para Piracicaba em 86, quando foi assassinado aquele radialista, o Sérgio Baoba. Eu recebi um convite para voltar para Piracicaba, fiquei mais um ano. E em 95 voltei também outra vez para a Rádio Difusora. E fiz o Carnaval, fiz algumas transmissões pela Rádio Educadora. Quer dizer, Alvorada, Difusora e Educadora. Isso em Piracicaba. Tá. E depois passou em Campinas, a Rádio Central. Trabalhou em mais alguma em Campinas? Trabalhei em 78, vim para a Rádio Cultura, foi o começo do meu trabalho em Campinas. Né? Certo. Depois estive na Rádio Educadora, hoje é a Band. Uhum. Voltei para a Rádio Cultura, trabalhei por 2 anos na Rádio Brasil. Em 86 eu fui para a Rádio Central. Foi quando a rádio popularizou, quando ela voltou, entrou com tudo mesmo para a Rádio Popular, a programação popular. Em 90,
além do trabalho como locutor, apresentador, animador, eu recebi o convite para assumir a direção artística da emissora e acabei como diretor artístico, administrativo e comunicador também. Quer dizer, foi quando a Central chegou, uma equipe que nós montamos ao primeiro lugar na audiência, e Legal. isso foi até 92. Aí, em 92, 94, eu voltei para a Rádio Brasil, 95, Piracicaba. Aí, em 98, a Central me chamou de novo. E voltei para lá em 98, ficando agora até 2015, em novembro, quando, então, definitivamente acabou. Encerramos ali a carreira. Na Rádio Central foi a emissora que você mais permaneceu durante mais tempo, Tedesco? Trabalhei. Trabalhei de 86 a 92, são 6 anos. Depois de 98 até 2015. Foi a que eu mais trabalhei. E como é que foi o desligamento na Rádio Central? Como é que foi esse desligamento? Foi um dia muito triste, né? Foi um dia muito triste, não pela forma de estar deixando a emissora, mas pela forma como tudo aconteceu. Em 2012, 2013, a gente já começou a viver tempo complicado, né? Em todos os setores da vida. E a crise começou a se aproximar e tal. Aí começaram a vir os cortes, vai um, outro dia ia outro tal. E você sabe que a Rádio Central, na época, ela pertencia a um grupo muito forte, né? Que era o jornal, a TV, a Rádio AM e a Nova, a FM. Aí, quando chegou no final do ano, véspera, aquele feriado, o feriado da Consciência Negra, caiu numa sexta-feira, eu saí para viajar para casa de um amigo, passar o fim de semana, voltei na segunda-feira, preparei, produzi todo o programa e fui para a rádio. Aí, quando cheguei na rádio, já tinha um recado que a diretoria queria conversar comigo. Eu, previamente, já imaginava, né, o que ia acontecer. E quando eu fui deixei o pendrive, toda a produção do programa na mão da minha secretária, eu começava 1 hora com o programa, isso era 12h30, 12h30 mais ou menos, entrei na sala e já recebi a notícia, está acontecendo isso, infelizmente hoje nós estamos desligando mais 4, se você permite, até eu vou dizer, o Roberto Oliveira, que é um grande nome do rádio em Campinas, apresentador sertanejo, a Iraci Tomé, que era a produtora musical, e uma assistente de estúdio, a Regina. Então, naquele momento, nós todos fomos desligados, dizendo que a partir de agora tinha acabado a nossa missão ali, e foi o que me deixou triste, Adriano. Tudo isso eu entendo. Eu acho que o empresário, o proprietário, o patrão, ele tem todo o direito de demitir a hora que ele bem entender, né? Agora, o que eu não consegui engolir, e está difícil até hoje, está na garganta, era a vontade, o desejo de eu ir para o microfone. Poxa, eu trabalhei a manhã toda, preparei, produzi o programa, me despedi e, com um detalhe, agradecer principalmente toda a oportunidade que eu tive, dos anos que eu tive ali, que foi a rádio que acabou sendo a minha cara. Né? A minha cara era a Rádio Central AM. E o diretor que veio lá de São Paulo falou, não, já está tudo assinado aqui, que a partir de hoje você está desligado e tal. Nem só você, como qualquer outro dos colegas que estão saindo daqui agora. Então, acabou. Acabou. Mas eu não vou nem poder falar um tchau, tal, agradecer a diretoria. Não, acabou. Está fora. E foi desse jeito, quer dizer, a falta de reconhecimento, a gratidão dessa hora, né, por tudo aquilo que você faz. Às vezes, trabalhar com problema, tem que deixar problema em casa, isso sempre difícil. Qual a família que não tem seu problema? Mas a partir da hora que você está no microfone, acendeu cada luzinha ali, você esquece tudo, deixa tudo para trás. E isso foi uma coisa que me magoou. Já esqueci, entendeu? Mas foi uma coisa que me deixou triste, foi esse momento. A forma com que eu deixei a emissora. Agora, me conte a sua história, é o nome do quadro que marcou, sem dúvida, também a sua carreira no rádio. Como é que surgiu a ideia do Me Conte a Sua História? Bem, isso aí é aquele velho deitado, né? Do criador da frase, do Chacrinha lá. Quem não se comunica, ou... Então,
eu, como todo radialista, quem é que não é fã do Eli Correia? Quem é que não é fã do Gil Gomes? O Gil, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e junto com o seu pai. Seu pai também na época, na Rádio Record. Uhum. Aí veio a ideia de fazer um quadro, mas não tinha o nome. Era, tipo assim, impossível de acreditar, mas é verdade. Era uma história que você contava. Depois veio, por acaso, eu vi no LP do Roberto, a música Me Conte Sua História. Eu falei, é esse aqui, vai ser o título do programa. E eu comecei a fazer as cartas, de início produzindo, né, criando algumas delas, baseado em notícias que se via no jornal e tal. E um tempo depois surgiu a oportunidade de trabalhar com a gente a Lúcia de Fátima, que passou a ser a produtora do quadro, e a menina tinha uma cabeça impressionante para fazer, para redigir. É aquele negócio do santo bater, sabe? Houve um casamento perfeito da produção do texto que ela fazia, de toda a produção que ela fazia, com a sonoplastia, que é tudo, né? Que a sonoplastia é que dá vida, é que faz o clima na história. Não adianta eu pegar. Muitas pessoas já falaram, Tereza, por que você não faz um livro, né? Com as histórias que você contou? Eu digo, mas não tem nada a ver, não tem lógica, né? O gostoso é você viver aquela emoção do momento, né? Então, você casar o seu trabalho, a sua interpretação com o clima que a sonoplastia me dá. Então, eu tive muitos operadores que foram responsáveis, isso eu reconheço, sabe? Tinha uma gratidão muito grande da responsabilidade e da parte de sucesso, né? Que cada um deles teve nesse quadro do programa. Foi realmente, a gente conseguiu tanta coisa, encontrar famílias, filho que não via a mãe há 30 anos. Foi uma coisa realmente muito linda. E quem quiser acompanhar algumas das gravações, aliás, muitas gravações, pode acompanhar no YouTube aí. É só digitar lá, Me Conte a Sua História, Antônio Carlos Tedeschi, que tem muitas histórias lá, o pessoal vai poder matar saudade. Agora, ô Tedeschi, que balanço que você faz destes anos todos de carreira no rádio? O rádio é a minha vida. O rádio me deu tudo. Tudo que eu tenho hoje, eu consegui através do rádio. Você sabe que interior, principalmente, é complicado, né? Você tem que... Hoje é mais difícil ainda. Você tem que ser um bom vendedor, trazer a publicidade para o patrão, que não vai muito mais pelo talento, não. Pelo comunicador, ou então pela voz do locutor, aquela voz grossa de antiga, que era a necessidade. Hoje, se você tem um carisma, uma facilidade de conversar com a dona de casa, e o rádio é uma coisa que você pode levar para qualquer canto, né? Que você está ligado, está conectado. Então, eu diria que é a minha vida. O rádio foi a minha vida. Eu, inclusive, quando eu parei, fiquei preocupado. Meu filho, por exemplo, ficou... Pô, e agora, pai? Você fez só isso a vida inteira? Você trabalhou rádio... É a sua vida. Você vai cair numa depressão, você vai ter um problema daqui a um tempo. Eu estava cansado realmente, depois de mais de 40 anos no rádio. Aí veio a ideia de se abrir, de se montar uma web rádio. E aí eu fiz, junto com Pedro Alcântara e o Edgar, que tinha uma emissora, tinha a Flash Web. E eles estavam parando. Aí eu falei, eu vou assumir isso daí. E veio a ideia de fazer a Flash Web um perfil totalmente focado nos anos 60, 70, 80, até comecinho dos anos 90. E eu, modéstia à parte, eu tenho um arquivo muito grande. Então ficou fácil para mim montar o playlist, fazer o playlist com tudo isso daí. Além das cartas, né, que eu tinha em áudio, em MP3. Quer dizer, eu colocava a carta às 10 da manhã e o rádio, o arquivo, o aplicativo Radiosnet, mostrava para mim o tanto de acesso que eu tinha. Eu falei, puxa vida, só está faltando uma coisa, vender, ganhar dinheiro, porque o sucesso também está na Flash Web. Mas eu também cansei, Adriano, cansei e tudo que vira mesmice, né, meu, se vai uma hora, não dá mais. E em novembro do ano passado, de 2020, parei. Agora estou curtindo a piscina,
Aí, tá certo, tá certo. Mas é claro que a gente não sabe, o futuro a Deus pertence. Quem sabe amanhã ou Sim. depois, um novo convite para voltar para o rádio. E eu tenho certeza que você, se receber um convite, lógico, vai estudar a proposta, mas quando a gente faz algo que gosta, é difícil, não é? A gente ficar longe, não é, Tedeschi? Você sabe, Adriano, que 2 meses depois que eu saí da rádio, em 2015, né, em novembro, eu já recebi alguns convites, inclusive aí da cidade onde você hoje trabalha, Americana. Eu recebi convite de Limeira, eu recebi convite para Piracicaba, para Jundiaí e tal. Mas eu falei, não, vamos dar um tempo, por enquanto não. E até recentemente, agora, coisa de 15 dias, veio mais um convite. Mas eu, por enquanto, ainda não fez aquela cosquinha, ainda falando, poxa, eu vou ter que voltar, né? Quem sabe? A É, gente não pode ignorar nada, esquecer nada. Quem sabe um dia. qualquer novidade você conta aqui pra gente, hein? Claro, claro, claro. Ô, Você sabe que sou seu fã há muito tempo, acompanhando você pelo site, Bastidores do Rádio. Ouvia muito você nas madrugadas de insônia, às vezes na Rádio Capital. Você fez Rádio Capital antes do Eli, não foi? isso, exatamente, exatamente. Obrigado pelo carinho Eu aí. também Então era sou seu. você que me ouvia? Tá certo. Ô, Tedeschi, deixa eu fazer uma pergunta que é uma pergunta que é de família. O meu pai sempre faz aos seus entrevistados e eu Ah, gostaria de saber também. É uma pergunta mais pessoal, mas é importante a gente saber sobre isso. Antônio Carlos Tedeschi, você tem medo de morrer? é uma pergunta difícil de morrer, mas eu não tenho, não. Acho que não. Acho que eu deixei alguma coisa de bom para minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos. E essa é a única certeza que nós temos. Então eu não posso fazer nada. Se chegar a hora de ele falar, vem, tem que ir. Não tem como escapar, né? A única certeza que nós temos é essa, né? Bom, Antônio Carlos Tedeschi, muito obrigado pela oportunidade desse gostoso bate-papo, não é? E conte sempre comigo, tá bom, Tedeschi? Eu que agradeço você, Adriano. Desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo para você, não só no seu programa de rádio que você tão bem conduz, né? Fazendo um rádio versátil, dinâmico, alegre, para cima, de grande afrão, como também a coluna que você tem, o seu site, o Bastidores do Rádio. Deixe um beijo para o seu pai, um abraço muito grande a ele, e você também o mesmo, quando precisar, né, me procura, estou a seu dispor. Um abraço, obrigado. Valeu, Tedeschi. Qualquer novidade é só contar aqui pra gente, hein? Tudo de bom.